Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Vamos lá dar início a mais uma aula de geografia. Vamos continuar aqui com o conteúdo Eras Geológicas. Eu trouxe um material bem legal para vocês aqui, que é uma animação sobre as eras geológicas. Então, primeiramente, nós temos o nascimento da Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos, ou 4,6. Temos diferentes anos, dependendo do autor, tá bom? E o surgimento da Terra foi lá na era pré-cambriana, Então nós temos aqui o surgimento da vida aconteceu na era pré-cambriana, ou seja, nós temos o surgimento dos primeiros seres primitivos, Seres micro-organismos que haviam somente uma célula, eram seres procariontes somente com uma célula, beleza? E na era paleozoica, no período cambriano, nós temos aí o surgimento, de algumas algas e de alguns invertebrados, certinho? Lembra do trilópode? O trilópode surgiu aqui nessa era. No período ordoviciano, ainda na era paleozoica, nós temos aí, o surgimento de fungos no ambiente terrestre, algumas plantas e invertebrados, entre animais. Dessa surgimento nós temos os peixes primitivos e alguns trilópitas, tá bom? Aqui peixes primitivos. E no período siluriano, certo? Nós já temos aí o surgimento dos primeiros recifes de corais no mar e grande diversidade de peixes, Tivemos um aumento da diversidade dos peixes, certinho? E no período devoniano, como vocês podem observar aqui, nós já temos mais diversidade da vida terrestre, tá bom? Já temos o surgimento dos primeiros vertebrados, anfíbios primitivos, e tem o surgimento aí de grande diversidade de artrópodes, como insetos e aracnídeos terrestres também, teve um aumento aí, certo? Olha só, vários répteis aqui, várias espécies de planta. E no período carbonífero, nós temos aí o surgimento de mais outras espécies de répteis, aves e também dos mamíferos, tá bom? É no período carbonífero, na era paleozoica, que temos o surgimento dos mamíferos. Por quê? O clima na Terra aí já era mais úmido, tá bom? E mais quente um pouquinho, Já tinha o surgimento de florestas, de grandes florestas aí. No período permiano, nós vamos ter, o surgimento de diversos grupos de répteis primitivos, de gimnospermas, que temos exemplo aqui das plantas que são os pinheiros, então temos florestas com árvores de verdade, tá certo? E na próxima era, que é a era mesozoica, que é a mais legal que eu acho, temos o período triássico aqui, que temos o surgimento de linhagens de répteis, de vertebrados terrestres e os surgimentos dos dinossauros, tá bom? No período jurássico, nós já temos mais evolução, tá bom? A paisagem era dominada por gimnospermas e grandes samambaias, e os dinossauros eram vertebrados abundantes, tinham muitos dinossauros, como vocês podem ver aqui nessa animação, certo? Tinha dinossauros tanto de hábito herbívoro, carnívoro e aquático, ou também terrestres, tá bom? De grande porte e também de pequeno porte, certinho? E no período Cretáceo, nesse período aqui é muito triste, tá? Ocorreu a extinção em massa, dos dinossauros, de muitas espécies aí da Terra. Aconteceu aí com um asteroide, na queda de um asteroide na Terra. Foi a causa da extinção dos dinossauros, tá bom? E cerca de 3/4 das espécies de plantas e animais da Terra também foram extintas. Na última era, que é a Cenozoica, temos o período terciário aí, São dois períodos, terciário e quaternário. O período terciário tem um registro fóssil que indica a diversificação dos ambientes terrestres,
das angiospermas, dos mamíferos e das aves. Então a gente tem muita diversidade aí de todas as espécies de animais, né, de aves e das plantas. E no início o clima era muito quente e úmido, sendo frio apenas nos polos. Mas no final do período terciário, houve uma queda na temperatura global e formaram-se as zonas climáticas mais definidas, né? Os climas como a gente tem hoje, certo? E também teve aí o deslocamento dos continentes, tá bom? Para ter esse formato dos continentes atual que a gente tem hoje. E no período quaternário da era Cenozoica, certo? No início desse período, as paisagens não eram muito diferentes das atuais, tá? Mas existiam mamíferos de grande porte, como o mamute e a preguiça gigante, que hoje foram extintos já. Então, houve um período de glaciação, ou Era do Gelo. Lembra do filme Era do Gelo? Então, retrata esse período aqui da Era Cenozoica, que acontece o resfriamento aí do planeta Terra, tá? E depois dessa Era do Gelo, a gente encontrou agora no período atual rochas, né, de fósseis dos hominídeos, que foram a primeira espécie da espécie humana que já foi extinta, tá bom? E também da espécie Homo sapiens, que já foi a evolução. Então, atualmente, o quaternário está em período de aumento da temperatura global e predomínio da espécie humana pelos ecossistemas. Então, a Era Cenozoica, período quaternário, é o atual que estamos, tá? E aqui a gente tem uma coisa bem importante, que fala que tem um aumento, a gente está com um aumento da temperatura global aí, né? A gente está caminhando aí talvez por uma possível extinção novamente, mas agora por temperaturas altas, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, beleza? Era só isso, era só agora um reforço sobre as eras geológicas, para vocês verem essa ilustração bem legal aqui que eu tenho, tá? E até a próxima. Qualquer dúvida, estou por aqui.